Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos da Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos do canal do YouTube, muito bom dia, quarta-feira, meio de semana, eu quero desejar a todos uma semana abençoadíssima, um meio de semana, né? Abençoadíssimo, que você possa estar desfrutando de plenitude das promessas de Deus na sua vida. Amém, queridos? Gente, esse negócio de bebê reborn, isso tá dando, é uma loucura mesmo. Eu pesquisei um pouco mais sobre esse assunto e eu descobri até um hashtag, né? @mamãesreborn. Uma loucura, uma coisa tremenda, né? Elas trocam experiências, mostram roupinhas, fraldas, carrinhos, berços e, pasmem, né? Contratam babás, né? Referenciam babás. No outro dia, uma dessas mães reborn criou um espetáculo tão grande, né? Porque a creche que ela foi buscar não queria e nem tinha condições de cuidar, né? do rebornzinho. Vocês sabiam que já tem mulheres assumindo esses bonecos naturalizados como se fossem filhos mesmo? Colocam nomes, né? Estão buscando pediatras de verdade, né? No outro dia, uma delas põe um posto de saúde querendo vacinar o boneco. E até batismos, né, em igrejas querem para eles, né? De fato, né, meu irmão, minha irmã, você que me vê, que me ouve nesse dia, olha, o mundo está enlouquecido, né? O ser humano, de fato, está chegando ao fundo do poço de um porão de navio afundando, né? Desculpem, mas foi a única expressão que veio à minha mente para descrever o tamanho de desvario, né, dos dias que nós estamos vivendo. Ontem eu estava conversando com irmãos, né, sobre isso, e eu citei uma frase que eu creio mesmo que é isso que está acontecendo. Eu disse que a ficção está se tornando realidade, né? Quando eu era menino, né, já tem tempo, né, eu via seriados de ficção na televisão como Jetsons, uma família que vivia, eu creio que no ano 3025, com tecnologia de robôs, carros espaciais, casas ultratecnológicas. E naquele tempo, eles já usavam o celular e eu achava aquilo fantástico, né? E era o supra-sumo, né, da imaginação. Mas nunca eu podia imaginar que eu veria aquelas coisas se materializando, né, ainda na minha vida, né? Sim, porque já existe hoje, né, países como o Japão, Estados Unidos, com carros sem motoristas, cachorros robôs, né? E já fizeram até humanoides, né? Robôs mesmo, humanos, que interagem através de inteligência artificial e até servem cafezinhos, né? Em reuniões de empresas de pesquisa. Depois veio a série espacial chamada Jornada nas Estrelas. Quem é mais antigo vai lembrar disso, né? Foguetes interplanetários, cabine de transporte de matéria, Sr. Spock, né? Com aquelas orelhas pontiagudas, na verdade era um alienígena que passou a integrar a tripulação humana, né? E vocês se lembram também, né, do Robocop, não tem muito tempo, né? Um robô híbrido com cérebro humano aproveitado, né, de um policial atingido numa operação. Que ficção, não é verdade? Mas não demorou muito e o homem pisou na Lua, né, com missões espaciais da NASA. Hoje a gente vê aí o Elon Musk, né, já planejando, né, viagens interplanetárias com tripulantes, quer fazer até hotel lá em Marte.
E hoje, na guerra da Ucrânia, já se cogita formar um exército de robôs humanoides associados a drones tripulados por eles, né? E por aí vai, né? Mas e nós, cristãos, povo de Deus, remidos e lavados no sangue de Cristo, com fé nas promessas de Deus, decididos a morar nas mansões celestiais que Jesus vai preparar para nós, né? Como é que nós ficamos? O homem acredita nas suas ficções e vão em busca de realizá-las, né? Estamos vendo isso acontecer. Mas e nós? Como é que nós ficamos diante disso tudo, né? Então eu afirmo, queridos, que em detrimento de tudo isso, nós devemos, acima de tudo, crer na palavra de Deus e saber que tudo passará, menos essa palavra, né? A palavra do Senhor. O cristão ele deve viver uma vida que reflita a esperança celestial em Cristo, né? Buscando transformação interior, renovação de mente. Isso significa viver em obediência aos princípios de Deus, transformando-se verdadeiramente, né, em cristão, em Cristo, né, tendo a imagem de Cristo refletida e tendo a esperança, né, de um dia morar nas moradas eternas com Ele, né? Então, além disso, nós devemos estar conscientes da presença do Espírito Santo em nossos corações, né? Devemos lembrar dos anjos no céu, da adoração celestial, lembrando que o céu é o lugar de louvor e serviço divino, né, da qual nós queremos e vamos fazer parte, né? E essa esperança, queridos, essa esperança celestial, não é apenas um desejo, uma ficção, mas uma realidade que tem que mudar, tem que influenciar, tem que transformar a nossa vida, o nosso homem interior. Isso implica em nascer de novo em Cristo, buscar viver em completa e inteira sujeição ao Espírito Santo, né? A renovação de mente é essencial para isso, para que nós possamos discernir essas aberrações, né, dos dias que nós estamos vivendo, olhando para as coisas espirituais, para os valores espirituais, para a palavra de Deus e andando em conformidade com a verdade de Deus, né? No início dessa semana, creio que segunda-feira, eu disse que Deus é o Criador de todas as coisas, né? O único que a sua palavra diz que Ele é o grande eu sou, né? Que nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, e soprou em nós fôlego de vida, né? A Bíblia diz que nós somos coroa da criação, quando Paulo diz que nós somos a imagem da glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 11, né? Refere-se ao homem como um ser único, especial, criado à imagem e semelhança do Criador e colocado no topo da criação, né? Então isso, amados, sugere que o homem é o ápice do processo criativo de Deus, o que justifica a responsabilidade e o privilégio único de cuidar e refletir da imagem de Deus no mundo, né? Então, ao contrário do que imaginam os evolucionistas, né? Nós não somos um subproduto de um processo evolutivo, né? Que tendo início, né, no hipotético Big Bang, arrastou-se por milhões de anos até que o ser humano aparecesse sobre a Terra. Então, apesar, né, da sua linguagem científica, porque os cientistas eles têm uma linguagem específica, apesar da capacidade de desenvolver maravilhas, nunca os opostos a Deus poderão usar da prerrogativa do Bará, ou seja, criar do nada e prover e sustentar a vida. Isso não, nunca. Isso só é prerrogativa de Deus. Então, essa febre evolucionista não passa de uma loucura, ignora a Deus e ao infinito poder do Altíssimo, né? Trata-se, como diz a Bíblia, de uma falsa ciência, como Paulo disse lá em 1 Timóteo 6. Então, meu irmão, minha irmã, nunca, nunca, nunca um boneco, por mais parecido com o corpo humano que possa ser, jamais carregará em si o ruá de Deus, né? Porque o espírito do homem não é simples sopro ou fôlego, mas é uma vida imortal, é o elemento de comunicação entre Deus e o homem. Corpo, alma e espírito não são outra coisa que senão a base real dos três elementos do homem: consciência do mundo externo, consciência própria e consciência de Deus.
Deus mesmo, né, liberou para que tudo que o homem tentasse fazer, não haveria restrição para ele fazer. Está lá em Gênesis 11. Mas saibam, jamais o homem e ninguém poderá criar e prover e sustentar a vida, e não serão esses bebês reborns, humanoides ou qualquer outra tentativa de ser igual ao Altíssimo que achará espaço em nós, né? Os que cremos em Deus. Amém? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te renove. Olha, compartilhe essa mensagem, né, com alguém, inscreva-se nesse canal do YouTube, isso é muito importante. Dê o seu like, né? Toque no sininho. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.